Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Maria, olá José. Estamos aqui mais uma vez trabalhando com a nossa belíssima física, né? Vamos iniciar agora conteúdo de potencial elétrico, né? Ele está diretamente ligado ao nosso próximo conteúdozinho, que é do mesmo capítulo, que é trabalho elétrico, né? Nós vimos anteriormente sobre campo elétrico, nós discutimos a questão de campo elétrico uniforme, como determinar o campo elétrico, né, a relação da força e a carga. Esses conteúdos, tanto de trabalho como potencial elétrico, estão diretamente ligados ao conteúdo de campo elétrico, ok? Assim como a lei de Coulomb e por diante. Então, neste momento, né, nós não veremos tanto, mas logo em seguida nós faremos algum retorno a esses conteúdos para um melhor entendimento. Lembrando, só recapitulando, todos estão interligados. Vamos lá. Só revisando aqui um pouquinho da primeira série, né? Energia mecânica. Então, na primeira série, você vai ver a questão de trabalho e energia. Pois bem, energia, nós vemos lá, né, no estudo da mecânica, né, que tem energia cinética, que é sempre quando o corpo está em movimento, né, e você utiliza essa fórmula aqui para descobrir a energia cinética, né, que é o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Você tem energia potencial. Energia potencial, né, o nome-chave aqui é armazenar, né, energia armazenada. Então, você vai trabalhar a energia potencial de duas maneiras. Você vai ter ela quando você tem algum elástico, não é isso? Então, você vai ter energia potencial elástica, onde você trabalha com a constante elástica da mola, né? Esse aqui é um corpo, um sistema massa-mola, tem um corpo com a massa, né? E tem uma mola x, né? X ao quadrado, que é a deformação da mola, dividido por 2. E você vai ter também a energia potencial gravitacional, né? Que ela também está diretamente ligada à questão da altura, né? A altura de um corpo, né? Pode ser em queda livre ou lançamento, né, vertical para cima. Então, como você encontra a energia potencial gravitacional? Através do produto da massa, pela gravidade, vezes a altura, ok? Então, só recapitulando, a energia cinética é a energia do movimento. Então, esse carro, quando ele está subindo aqui, ele está diminuindo sua velocidade. Então, sua energia cinética está diminuindo. Quando ele chega no ponto mais alto, o corpo tem energia potencial máxima, né? Porque ele está na altura máxima. E a sua energia cinética vai ser mínima. À medida que ele começa a descer, a sua energia cinética aumenta e tende a ser máxima, e a energia potencial tende a diminuir, sendo mínima. A energia mecânica, que nós falamos agora há pouco, é justamente a soma da energia cinética com a energia potencial. Ok? Pois bem, e o potencial elétrico? O potencial elétrico, nós vamos ver, por exemplo, numa situação onde você tem um corpo, né, carregado. Nesse exemplo, ele está carregado positivamente, mas poderia ser negativamente. Então, se é um corpo carregado positivamente, o campo elétrico é de afastamento. Nós temos duas situações. Eu tenho aqui um outro corpo, né, Qzinho, né, vou chamar até uma carga de prova, né, que é para provar a ideia do campo, da existência do campo. Ele está no ponto A.
Como nós sabemos que corpos de sinais iguais se repelem, qual é a tendência de ele se afastar, dele se repelir? Então ele vai de um ponto A para um ponto B, ok? Por quê? Porque ele tem a mesma carga desse corpo aqui que tem a carga geradora. Muito bem. Agora você tem que em um outro ponto A uma carga negativa. E essa carga negativa, ela vai fazer o que com relação a esse corpo que está carregado positivamente? Ele vai se atrair. Então, ele vai do ponto A para o ponto B. Então, observe. Se ele está aqui em repouso, né, em qualquer um desses pontos A, significa que ele tem um potencial. Né? Ele tem uma energia potencial. Ele vai se movimentar, né? Você tem uma força, né? Uma força elétrica, né? Uma força eletrostática. Nós sabemos que força provoca, né? Uma das coisas que ela provoca é a variação de velocidade. Então, ele vai se movimentar do ponto A para o ponto B. Então, ele vai ter um potencial no ponto A, vai adquirir energia cinética enquanto se movimenta até chegar no ponto B. No ponto B, ele vai ter um outro potencial. E isso também se repete aqui com a carga negativa, certo? Ele vai de A, que é um local onde ele tem um determinado potencial, e vai para B, que é o outro local que ele tem esse potencial. Lembrando que essa ideia de potencial quer dizer que ele está com a energia armazenada. Então, ele tem um potencial de realizar o movimento, a gente poderia dizer dessa maneira. Pois bem, como é que eu vou determinar o potencial elétrico? O potencial elétrico vai ser justamente a razão dessa energia potencial, que no caso vai ser energia potencial elétrica, né? Dividido pelo valor da cargazinha Q. Ok? A partir dessa razão, eu posso encontrar o valor de V. Quem é V? É o potencial elétrico, a nova grandeza que nós estamos trabalhando agora. Como é que se mede a energia potencial elétrica? Joule. Toda energia é medida em Joule. A carga com C de Coulomb e o potencial elétrico é medido em volts. Ok? Volt. Em homenagem ao Volta, né, que foi o cientista que determinou, né, toda essa ideia de potencial e tal. Okay? Então, a unidade de medida de potencial elétrico é o volt, simbolizado por V maiúsculo. Então, vamos aqui uma pequena resolução de uma questão. Em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga pontiforme vale 6 vezes 10 a menos 5 Joule, né? Isto é a sua energia potencial elétrica. Sendo 5 microcoulomb o valor da carga, determina o potencial elétrico nesse ponto. Pois bem, está aí os dados, né? Vamos lá. Potencial é igual a razão entre a energia potencial elástica pela carga. Substituir os valores, né? Então vai ser o que? Inteiro por inteiro, potência por potência. 6 dividido para 5 vai dar o que? 1,2. Então você tem agora a divisão de potência de base igual, conserva a base e subtrai expoente. Menos 5, menos 6, menos por menos, mais. É menos 5 mais 6, então deu 1. Então, qual é o potencial elétrico? 1,2 vezes 10 a 1 volt. Quanto é que é 10 elevado a 1? 10. Então, 1,2 vezes 10, 12 volts. Então, essa é a resposta dessa determinada situação. Pois bem, veja que nós tínhamos dois pontos, um ponto A e um ponto B. Cada ponto possuía um potencial. Então, significa que eu posso determinar a diferença do potencial entre um e outro, né? Entre o ponto A e o ponto B. Essa relação entre esses pontos é chamada de diferença de potencial, né? Ou DDP, certo? Quando eu falar em DDP, eu estou me referindo à diferença de potencial, que ele é simbolizado pelo U. E ela é simplesmente a subtração do potencial em A menos o potencial em B, ok?
E é importante vocês observarem isso daí, né, toda a situação, que isso vai influenciar lá na frente. Por quê? A diferença de potencial elétrico ela vai provocar justamente o movimento espontâneo das cargas elétricas de um ponto para o outro. Nós estamos aqui estudando ainda a eletrostática, né? Nós estamos na transição de eletrostática para eletrodinâmica, aonde a carga começa a se movimentar. Se ela começa a se movimentar, ela vai ter, por exemplo, o surgimento da corrente elétrica. E aí vão ser situações que são mais cobradas, né, nos itens do Enem. Por isso que até agora você não observou muito a questão do Enem. Né? Essa área não é tão abordada, mas é fundamental para a compreensão. Então, agora eu quero determinar qual é o potencial elétrico no campo de uma carga elétrica pontiforme. Pois bem, eu tenho aqui uma carga elétrica pontiforme, né? A sua área não nos interessa, mas ela tem um campo elétrico aqui, certo? Ela tem um campo elétrico, nós já sabemos como é que é, tem a linha de campo, esse campo pode ser de aproximação, pode ser de afastamento, dependendo do sinal. Qual é o sinal? Ele não disse, mas eu sei que tem um campo elétrico aí. E eu vou ter um ponto P, que está determinada a distância D dessa carga pontiforme, e nesse ponto ele vai ter um potencial. A questão é, como é que eu encontro esse potencial? Bem, tá fácil. O potencial no ponto P, esse P ali era aquele ponto P, se fosse um ponto D, eu colocaria D, se fosse um ponto Maria, seria o ponto Maria, ok? Então agora potencial, ou José, é o potencial P, né, no ponto P, ele é igual ao produto da constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Quem é a constante aqui, no caso? É a eletrostática porque está no vácuo, né? Por isso tem um K0, mas pode ser outro meio também. Quem é essa carga? É a carga que está gerando o campo elétrico. E quem é a distância? É a distância da carga para o ponto P, que é o que nos interessa. Então, carga, como sabemos, é medida em Q. A carga, desculpa, né, que é o Q, é medida em Coulomb, a distância é medida em metro, a constante eletrostática é medida em Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e o potencial, como nós já sabemos, é medido em Joule, né? Potencial elétrico. Nós temos aqui uma questãozinha, vamos determinar aqui, ligeirinho. Dois pontos A e B estão distantes, respectivamente, de 0,3 metros e 0,6 metros de uma carga pontiforme, Q igual a menos 1 microcoulomb, né? Ela está no vácuo, cuja constante eletrostática vale 9 vezes 10 a 9 em unidades do SI. Aquela que eu já falei. Calcule, né, na letra A, o potencial elétrico nos pontos A e B. Pois bem, esses aí são os dados. Né? Observe que também tem ali a constante eletrostática, que eu não botei, mas ela faz parte dos dados. Pois bem, eu vou determinar o potencial elétrico em A e depois o potencial elétrico em B. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? A fórmula do potencial. A. Tá aí a formulazinha. Botei VA porque é o potencial inicialmente de A, do ponto A. Então, substituir aí o valor da constante, 9 vezes 10 a 9, vezes quem? O valor da carga, né? Observe que eu não estou usando o módulo aqui. Então, ficou menos 1 vezes 10 a menos 6, sobre 3 vezes 10 a menos 1. O que é que eu faço agora? Eu dividi ali, ó. Simplifiquei ali o 9 com o 3, né? Fiz a divisão. 9 por 3 todo mundo já sabe, né? Vai dar quanto? 3. Aí eu fiz, ó, divisão de potências de base igual, conserva a base e subtrai expoente. Então, ó, é 10 elevado a 9 menos 1. Menos por menos, mais 9. Mais 1, 10. Então, esse aqui é o valor que ficou. 3 vezes 10 elevado a 10 vezes, né, porque eu estou multiplicando aqui por esse valor, que é o valor da carga ainda, menos 1 vezes 10 a menos 6. Quanto é que vai ficar? O potencial em A,
menos 3 vezes 10 a 4 volts. Esse é a primeira parte da letra A. A segunda parte da letra A, né, continuando, é o potencial no ponto B. A fórmula é a mesma. Então, eu fiz as substituições. O que é que diferencia da outra? Que esse ponto B está a 6 vezes 10 a menos 1 metro de distância, né? É aquele 0,6 metros. E como também poderia ser 60 centímetros, né? Equivalente. Dividir aí 9 por 6, né? Vai dar 1,5. E a mesma situação aqui que a gente fez na outra parte, né? Ó, divisão de potência, conserva a base, subtrai expoente. 9 menos 1. Menos ou menos mais. 9 mais 1, 10. Então tá aqui, ó, multiplicado, só repetir o valor da carga. Inteiro por inteiro, potência por potência. 1,5 vezes menos 1 dá menos 1,5. Produto de potência de base igual, conserva a base e soma o expoente. Então é 9 mais menos 6. Mais por menos, menos. 10. Vamos lá, só recapitulando aqui. Potência por potência e produto por produto. Então, bem que está fácil. 1,5 vezes menos 1 dá menos 1,5. Produto de potência de base igual, conserva a base e soma expoente. Então, ó, 10, não é isso? É a base, vai ser conservada. E aqui vai ser 10 mais menos 6. Mais por menos é menos. Então, 10 menos 6 dá 4. Então, esse é o valor do potencial de B. Menos 1,5 vezes 10 elevado a 4. O que? Volts. Na letra B, ele quer saber qual é a DDP de A para B. Ok? Ó, de A para B. Então, vou fazer o que? Justamente a diferença de A para B. Então, ó, é dos potenciais. Então, vamos lá, calcular aqui um potencial de A. Então, o potencial de A e B já está calculado, eu vou só substituir. Está aqui, ó. A DDP de A e B é igual a menos 3 vezes 10 a 4, menos 1,5 vezes 10 a 4. Então, ó, como os expoentes aqui são o mesmo, né, eu posso só fazer a subtração entre menos 3 e aqui o 1,5, né? Menos 1,5. Mas observe, ó, que é menos por menos. Vai dar quanto? Mais. Então, é menos 3 mais 1,5. Vai dar o quê? Menos 1,5, não é isso? Aqui, ó, eu subtraio e conservo o sinal do maior, vezes 10 elevado a 4, certo? Ó, como aqui é uma soma, eu não vou fazer nada, eu vou conservar o valor da potência, né? Pois bem, a letra C agora quer saber a DDP de B para A. Pois bem, vamos calcular. Vamos só substituir agora. Observe que só inverteu, né, os valores aqui. Então, é menos 1,5 vezes 10 elevado a 4, menos 3 vezes 10 elevado a 4. Menos por menos, mais. Então, vai ficar menos 1,5 vezes 10 a 4, mais 3 vezes 10 a 4. Pois bem, vai dar mais 1,5 vezes 10 elevado a 4. A DDP de A para B. Observe aí, ó, que mudou a questão do sinal. Então, você pode ter uma DDP positiva, como pode ter uma DDP negativa, assim como um potencial. Ok? Pois bem, e agora, se você tiver várias cargas, né? Você tem várias cargas Q1, Q2, Q3, Q4, você pode ter N cargas, ou seja, infinitas cargas aqui. 1000 cargas. Só que a gente não vai trabalhar com isso, logicamente, né? Então, eu quero saber qual é o potencial de P, né, nesse local bem aqui. Então, observe que para cada carga, ele tem uma distância D1, D2, D3, D4. Então, para mim saber o potencial nesse ponto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar os potenciais de todas as cargas. Potencial de 1, da carga 1, da carga 2, da carga 3 e da carga 4. Então, eu só observo aqui, ó, eu apenas substituir aquela forma que a gente já conhece, né?
a constante eletrostática do meio, vezes a carga, né? Ó, tá aqui. Aí, para cada carga você vai botar o valor respectivo, né? Como deve estar todos no mesmo meio, o K vai ser sempre o mesmo valor. E a distância você vai colocar qual é o valorzinho da distância. Pois bem, aí vem para cá. Como eu falei, como o meio é o mesmo, né? A carga ali, o K, né? A constante eletrostática, ela vai ser comum a todos. Então você pode botar bem aqui ele em evidência e fazer a operação só na relação entre o valor da carga, né, dividido pela distância em cada ponto. Observe que para cada carga você vai ter uma distância. Então aqui é Q1, Q2, Q3, Q4, ok? Muito fácil. No livro tem um exemplo, né? Como tem são bastantes cálculos, eu não fiz porque iria demorar muito para fazer todo esse cálculo aí, mas no livro tem um exemplo que dá para você se orientar, certo? Pois bem, e para finalizar, nós vamos trabalhar a superfície equipotencial. Então, uma superfície equipotencial, você vai vendo aqui, ó, são superfícies, né? Você tem a superfície A, B e C, ok? Mesma forma aqui. É uma superfície que ela tem o mesmo potencial em qualquer local dela, certo? Então, por exemplo, aqui você tem uma carga positiva, aqui você tem uma carga negativa. Carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Então, você vai nessa linha bem aqui, ó, você vai ter sempre o mesmo valor. Por exemplo, se o valor aqui em A for 100, em qualquer ponto vai ser 100. Se o potencial em B for 50 Joule, qualquer local aqui, ó, vai ser 50 Joule. Se aqui for 10 Joule, né, em C, em qualquer ponto ela vai ser que 10 também, certo? 10 Joules. E a superfície equipotencial, elas são concêntricas, né? Ela tem o centro no mesmo lugar aqui onde está a carga. Então, observe que elas são o quê? Que as linhas de força, né, elas estão a 90 graus em relação à superfície equipotencial. Então, como é positiva, aqui o potencial de A é maior que B e maior que C. Quando é negativa, né, então você vai ter um campo de aproximação. Observe a diferença. O potencial de A é menor do que o potencial de B e menor do que o potencial de C. Certo? Muito bem. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de situações que até então a gente trabalhava só com o corpo, né, o corpo, gerando o campo elétrico e as suas superfícies equipotenciais. Aqui nós temos duas, ok? Ó, são dois corpos positivos. Observe que a linha de campo, como nós já falamos anteriormente, elas não se cruzam, né? Elas chegam quase a se tocar, mas não se cruzam. Olha o que acontece também com a sua linha de campo aqui, desculpa, com a superfície equipotencial, né? Ó, ela tem a mesma situação. Elas não vão se cruzar. Lembrando que a superfície equipotencial é esse tracejado aqui. As linhas, né, de campo que representam o campo elétrico são essas que a linha está preenchida, né? É toda pretinha. E tem a setinha semelhante a um vetor. Certo? Tudo bem. Então, para a residência, né, já que você está na sua residência, não sei se você está aí na Taboca, se você está aí em Liceu, se você está em Timon, qualquer lugar aí, qualquer local, aí é a sua residência, certo? Pois bem, para a residência vocês vão responder as questões 30, 31 e 32 da página 37 do livro texto, ok? Nessa mesma área, essas questões da página, né, 36, 37, tem alguns exemplos, né, que em conjuntos com o que eu fiz aqui vão facilitar, né, a compreensão de vocês, ok? Então, perceba que nós trabalhamos agora o potencial elétrico.
Nós continuamos trabalhando com o campo elétrico, com aquela ideia de campo elétrico, né, com a questão de ter um campo de aproximação e um campo de afastamento, e a força elétrica ainda está envolvida. Né? Perceba que agora que a carga está começando a se movimentar, e essa movimentação vai permitir que nós tenhamos outras compreensões e vai permitir que a gente comece a trabalhar com questões do Enem, que é o grande foco da maioria de vocês, ok? Então, obrigado Maria, obrigado José, até a próxima. Tchau.